11h42, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Como combinado, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. A gente começa com as notícias da metrópole de Campinas, naquela nossa atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e informações atualizadas da cidade de Campinas e que preocupam. Já nós vamos repercutir. Primeiramente, bom dia, Mina Abreu. Bom dia, Gabriel. Bom dia a vocês de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, o Brasil somava 19.606.971 casos da Covid-19. São 534.233 óbitos no país. No estado de São Paulo, 3.869.300 casos da doença, com 132.205 mortes devido à Covid-19. Nós vamos agora falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios. Na nossa região, 329.182 casos confirmados e Campinas, até esta segunda-feira, tinha 120.129 casos da doença. Indaiatuba, 27.449, Sumaré, 26.718, Americana, 24.100, Santa Bárbara do Oeste, 20.965, Hortolândia, 19.905, ou seja, se aproximando aí dos 20 mil casos, Paulínia, 14.373, Itatiba, 13.157, Valinhos, 11.547 e, na sequência, municípios com menos de 10 mil casos da doença. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. A informação preocupante que eu falei há pouco da cidade de Campinas. Nós tivemos a atualização dos casos. Claro que nós tivemos um feriado e fim de semana, mas chama a atenção. 1.884 casos a mais da doença na cidade de Campinas. 1.884 pessoas testaram positivo para a Covid-19, o que mostra que a doença ela continua circulando por todas as regiões de Campinas. Não importa se é feriado, se é fim de semana, se é dia de semana, as pessoas continuam se contaminando, então muito cuidado, principalmente neste momento que nós estamos vivendo na cidade de Campinas nesta pandemia. Agora nós vamos falar dos óbitos na RMC. Na nossa região, 9.758 mortes confirmadas devido à Covid-19 e Campinas, até esta segunda-feira, confirmou 3.873 óbitos devido à doença. Sumaré, 895, Americana, 734, Santa Bárbara do Oeste, 726, Indaiatuba, 698, Hortolândia, 623, Valinhos, 348, Itatiba, 286, Paulínia, 256, Nova Odessa, 210. Na sequência, nós temos os municípios com menos de 200 óbitos. Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira e os municípios com menos de 100 óbitos são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. 20 óbitos foram confirmados na cidade de Campinas, 11 homens e 9 mulheres. Questão da faixa etária, que mostra a importância da vacinação. 7 acima dos 60 anos e 13 abaixo dos 60 anos. O que chamou a nossa atenção é o óbito de um menino de apenas 1 ano de idade. E aí a justificativa é que ele tinha comorbidades, nasceu com diversas patologias e que infelizmente levaram à complicação da Covid-19 e à morte, então, deste garoto de apenas um bebê de apenas 1 ano. Um detalhe, Gabriel, de que apesar de se falar tanto que as crianças ainda são as que menos contraem a Covid, elas podem sim contrair a doença. Exatamente. Homem de 36 anos, mulher de 36 anos que não tinha comorbidades, um outro homem de 37 anos, 38, 42, 45. Então, a importância da vacinação. Chegou a sua vez, chegou a sua idade,
vacina.campinas.sp.gov.br. Se cadastre no site. Gabriel, agora a gente vai falar da ocupação dos leitos Covid. Porque, inclusive, quando a gente fala da antecipação e uma série de coisas, no estado de São Paulo, a taxa de ocupação é de 66,2% e na Grande São Paulo, 60,9%. Agora, quando a gente fala de Campinas, a gente tem, até esta segunda-feira, uma taxa de ocupação de 89,59%. E olha só, dos 394 leitos de UTI Covid que estão disponíveis na cidade, nós tínhamos 353 ocupados nesta segunda-feira e 397 pacientes internados em leitos de enfermaria. No SUS municipal, apenas 3 leitos livres, no SUS estadual também 3 e na rede particular 35 leitos livres. E nós tínhamos, inclusive, 41 leitos no total disponíveis, não tínhamos nenhum paciente na fila, o que é considerado importante, já que nas últimas semanas nós tínhamos alguns pacientes aguardando um leito de UTI Covid, mas ainda estamos muito acima da média estadual. Olha, em todo o estado de São Paulo, nós temos ainda 7.974 pessoas em leito Covid, o que o governo considera ser um número positivo, porque nós registrávamos nas últimas semanas mais de 9.000 pacientes em leitos Covid. Então, esse monitoramento tem sido feito pelo governo do estado, mas Campinas também precisa ter esse sossego de ter um pouco menos de ocupação, né, Gabriel? Para a gente poder aí falar dessa questão de outras estratégias para o combate. A gente sabe que a questão dos leitos é um fator importante quando a gente fala no enfrentamento à Covid. Com certeza. Quero reforçar aqui a importância da vacinação com os números da cidade de Campinas, vacina.campinas.sp.gov.br. Relembrando, então, próximo sábado, 17 de julho, teremos um novo dia D. Então, você já sabe como fazer este agendamento. Olha só, aqui em cima do site tem o agendamento para você poder fazer com todas as informações e também, Mirna Abreu, os números da cidade de Campinas. Lembrando que agora nós estamos na fase 37 anos. Apesar do governo de São Paulo fazer aquele adiantamento, digamos assim, do calendário, Campinas ainda está aberto para o público de 37 anos. 750.121 pessoas foram vacinadas, 569.617 com a primeira dose, 179.464 já receberam a segunda dose e com a dose única da Janssen nós temos 1.040 vacinas aplicadas no município de Campinas. Ainda temos um longo caminho a traçar aqui na cidade. Sim, e em relação à cobertura vacinal no estado, como ela tem aumentado, o governo estadual decidiu, inclusive, publicou um decreto e definiu as regras para a volta presencial dos servidores que estão em teletrabalho na rede estadual de ensino, mas já foram imunizados. A resolução estabelece que o retorno ocorra integralmente 14 dias após o profissional estar totalmente imunizado, ou seja, ter tomado a segunda dose. O teletrabalho continua em vigência para os profissionais que fazem parte do grupo de risco e não puderam ser vacinados ainda por uma questão de prescrição médica. Ainda deverão permanecer nessa modalidade servidores com suspeita ou diagnóstico positivo da Covid-19. Aqueles que, por opção, não tomarem a primeira ou a segunda dose definida no calendário também vão ter que cumprir a jornada presencial e a medida começa a valer a partir de segunda-feira, né? Já começou a valer. Então, esses profissionais, nós temos professores, temos auxiliares, monitores, pessoal da secretaria que se enquadre aí nesses requisitos devem voltar a partir de agora
para o trabalho presencial, sendo que o governo anunciou também a volta das aulas presenciais a partir do segundo semestre, 2 de agosto. Educação é sempre um tema recorrente aqui no nosso Câmara Total. Daqui a pouco eu farei uma entrevista ao vivo para falar também sobre esses impactos com as crianças, com os adolescentes e como os pais e responsáveis devem lidar com este assunto. Vamos falar de trânsito agora, porque hoje à tarde tem um bloqueio aqui na cidade. Já começou e vai até às 4h30 da tarde, um bloqueio ali na Avenida Anchieta, próximo ali ao córrego da avenida para obras de recap. Então, você, se já passou por aí, eu tenho que passar agora à tarde, evite essa região, porque nós estamos tendo essa obra da Secretaria de Serviços Públicos, que fará uma correção na pista em um trecho em afundamento. A gente lembra que ali tem um ponto de ônibus, então vira e mexe, aquela região tem essa questão do afundamento, então por isso que está sendo feito esse recap ali. Por enquanto, a opção é usar o desvio na pista externa da Avenida Anchieta, um pouquinho depois da Prefeitura, em direção a Orozimbo Maia. E nesta semana tem leilão de veículos? Temos aí o 4º leilão que acontece em Campinas. Olha, os veículos estão ali no pátio municipal e gerenciado pela INDEC e pela Secretaria de Trânsito. Serão 494 lotes entre carros, motos, micro-ônibus, caminhão, sucatas e prensas, com ou sem direito à documentação. Nesta quinta-feira, serão leiloados os veículos com direito à documentação. Na sexta, dia 16, serão leiloados os materiais, são leiloados os veículos com fim de vida para sucata. E aí, na segunda-feira, dia 19, os materiais para prensa, ou seja, que possam ser usados em usinagem. Os interessados devem acessar o endereço eletrônico www.lanceleilões.com.br, leilões sem o tio, e realizar um cadastro. Se a pessoa quiser, inclusive, visitar esses carros e outros utilitários que estão lá, podem ir pessoalmente, mas devem agendar a visita para quarta-feira, das 8 da manhã às 4h30. E a entrada é pela Rua Francisco Teodoro, na Vila Industrial, ao lado do túnel de pedestres, em frente ao numeral 1053, ali logo atrás da linha do trem também da Estação Cultura. Vamos voltar a falar de educação aqui nas notícias da Metrópole de Campinas, porque a Unicamp divulgou a lista de aprovados do vestibular indígena deste ano de 2021. Isso, são 87 aprovados numa primeira chamada da Unicamp para o vestibular indígena 2021. Ela liberou também a lista de espera com nomes dos próximos candidatos a serem convocados e estão previstos até 5 chamadas para o preenchimento, e a segunda chamada será divulgada no dia 3 de agosto. A universidade preparou uma programação para o acolhimento dos estudantes ingressantes, que vai ocorrer de forma remota. Entre os dias 2 e 6 de agosto, apresentações sobre o que é a universidade, as áreas, os cursos e os serviços disponíveis à população. E já entre os dias 9 e 13 de agosto, a programação da primeira semana de aula. Tudo está no site conveste.unicamp.br. E para nós encerrarmos as notícias da Metrópole de Campinas, hoje tem live para falar do Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto, que foi implantado em 1990, hoje comemora 31 anos e, por isso, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Campinas promove, a partir das 7 horas da noite, uma roda de conversa no YouTube sobre a questão da garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Estão convidados a secretária municipal de assistência social, além de conselheiros tutelares, representantes das organizações sociais e adolescentes. Intitulada Um Jovem Documento, a roda de conversa contará com vários atores do sistema de garantia de direitos e você está convidado. Olha, o endereço é youtube.com/CMDCA Campinas.
youtube.com/CMDCA Campinas, e você pode participar mandando as suas perguntas aos convidados nessa comemoração dos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vê casos tão importantes aí, inclusive casos aqui na cidade de Campinas, Exato, que às vezes nos amedronta. Vamos ver aí sobre essas garantias de direitos. Trabalho importantíssimo. E agora sim, para encerrar, tem um evento no sábado, né, Mirna Abreu? Olha, um evento promovido pela Casa de Itália. É uma polentada pelo sistema drive-thru, já que a gente ainda está nesse momento de pandemia. O evento é realizado mensalmente para a comunidade italiana, mas em virtude do isolamento será neste modelo, olha só. É uma polenta cremosa, acondicionada em 2 recipientes, que serve até 3 pessoas com delicioso molho e é vendida a R$ 60. As pessoas devem fazer a reserva até esta quinta-feira, dia 15, aparece aí no WhatsApp, olha. Reserva até dia 15 no WhatsApp. 9333-6911, e aí você vai fazer aí a retirada na Casa de Itália, que fica na Rua dos Bandeirantes 367, no bairro Cambuí, aqui em Campinas. Recado dado, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Daqui a pouco, então, eu volto trazendo tudo o que a Câmara de Campinas faz, inclusive o trabalho que não para nesse recesso. Combinado, até daqui a pouco.